Continuando, né, o nosso mês de comemoração dos 40 anos da nossa casa, Fabrício hoje vai falar da fraternidade em ação. Né? Boa noite a todos. Tem alguém vindo pela primeira vez aqui na casa? Primeira vez na encarnação, não no mês. Bom, boa noite a você também que está em casa nos acompanhando nessa sexta-feira já de pré-carnaval. Aproveitar para desejar a todo mundo que está em casa, que não pôde vir, ou que está indo para os encontros de carnaval, né, as mocidades espíritas, né, as várias confraternizações espíritas que envolvem as famílias também. A gente quer desejar boas energias, boas vibrações, nosso abraço carinhoso aí para todo mundo. E dando sequência ao nosso mês comemorativo, né, dos 40 anos do Grupo LOR, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a fraternidade em ação. Porque a fraternidade é uma palavra que está diretamente ligada à casa, está no nome da nossa casa, né? Grupo de fraternidade. Mas o que difere um grupo de fraternidade de uma casa espírita, por exemplo, um grupo espírita tal, uma instituição espírita tal? Não é que os grupos de fraternidade eles estão rompendo com o movimento espírita, né? Muito já até se falou sobre isso, isso gera muita confusão, mas não é. Os grupos de fraternidade eles não estão rompendo com o movimento espírita, não estão rompendo com a doutrina espírita, muito pelo contrário. Os grupos de fraternidade, eles assim se denominam porque vieram de uma mesma matriz. Eram instituições espíritas, algumas já existiam antes do movimento da fraternidade, outras foram criadas com base no movimento da fraternidade, a partir do movimento da fraternidade, e aí algumas, né, se não a maioria, optaram por usar a palavra fraternidade nos seus nomes. Mas as casas espíritas, os grupos de fraternidade, na verdade todo mundo, né, serve à mesma causa, tem a mesma base, que é a doutrina espírita e o evangelho de Jesus. Então, se alguém vira para vocês e fala assim, mas espírita acredita em Deus, acredita em Jesus, com certeza. Não só como é a base, tanto que uma das 5 obras que são basilares do espiritismo, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, nada mais é do que as passagens da vida de Jesus, do Evangelho de Jesus, comentados à luz da espiritualidade, né, superior, o Espírito de Verdade, vários espíritos aí se denominam nas obras. Você tem o Espírito de Santo Agostinho, você tem os espíritos já que viveram na época da consolidação do cristianismo, na época que o cristianismo estava sendo difundido pelos apóstolos e depois pelos seguidores do Cristo. Então, são interpretações do Evangelho à luz da espiritualidade. E, obviamente, que Jesus é a nossa base, é o nosso mestre maior, é, como diz no Livro dos Espíritos, o espírito mais perfeito que a justiça divina já se utilizou para se apresentar no nosso meio, né, enquanto encarnados. Então, passado esses esclarecimentos, a gente coloca que os grupos de fraternidade vieram da matriz, que é o movimento da fraternidade, que é um movimento que surgiu, na verdade, esse movimento ele estava sendo já gestado na espiritualidade. Hoje é 2000, atualmente é 2023, então, vamos pôr uns 200 anos sendo planejado, gestado na espiritualidade. E conforme foi colocado pelo nosso amigo Célio Allan Kardec na palestra da semana passada, na verdade são coincidências que não são coincidências. Né? Quando você tem aí, a primeira comunicação de espírito, que foi, as primeiras comunicações que foram ainda nas décadas de 30 e 40, no Rio de Janeiro e aqui em Minas Gerais, que a gente tem a espiritualidade se manifestando
esse movimento de ser mais assertivo, né, de ser mais presente no meio das pessoas, o Evangelho do Cristo, então o movimento da fraternidade daria um gás para o cumprimento das palavras de Jesus, né, transformadas em ação. E aí, esses espíritos então começam a falar em vários pontos que esse movimento estava chegando para arrebatar corações, para que as pessoas ficassem mais sensibilizadas, e no seio das casas espíritas, porque as casas espíritas, elas, pela natureza da doutrina espírita, elas têm uma abertura maior às questões de vida após a morte, de vida futura, né, de como é que vai ser a nossa sorte quando a gente morrer ou desencarnar. Então, quem estuda a doutrina espírita, quem está no espiritismo, já começa com essas questões filosóficas aí cutucando, sendo uma pulga atrás da orelha. Afinal de contas, se existem tantas injustiças, como é que podem, entre aspas, injustiças, se existisse uma única vida, Deus seria muito injusto, né? Privilegiaria alguns e desprezaria outros, né? Mas quando a gente entende que a vida atual é uma das múltiplas existências das várias encarnações, então que a gente sabe que a nossa condição hoje nada mais é do que reflexo das nossas escolhas em vidas passadas, a ideia de um Deus injusto, de um Deus mau, ela cai por terra. E aí nos responsabiliza, a gente assume a responsabilidade da nossa encarnação, sabendo que, através do livre-arbítrio, tudo que eu fizer nessa encarnação vai reverberar nas próximas existências, se não nessa mesma, né? E, na maioria das vezes, a gente já começa, fala que se faz, que se paga, a gente já começa a pagar na própria existência. Pagar entre aspas, né? Só para efeito didático. Mas, então, voltando à questão do Evangelho, os grupos de fraternidade, o movimento da fraternidade, então, tinha como esse objetivo, né? Fazer com que a palavra do Cristo fosse mais ostensiva, né? Fosse mais colocada em prática, não ficasse só na teoria. E aí os espíritos estão ventilando isso, né, há algum tempo, já nas décadas aí de 30 e 40, mas se é um movimento que, quando foi anunciado pelos espíritos, eles disseram que já estava há quase 100 anos gestado na espiritualidade, então vamos regredir, 1840 e alguma coisa. Agora vamos avançar um pouquinho para 1857, quando foi a edição do primeiro livro dos Espíritos. A primeira edição do livro dos Espíritos. E aí, se a gente pensar, 1857, vamos regredir um pouquinho no tempo, até Kardec ser sensibilizado através dos fenômenos das mesas girantes, né, os fenômenos mediúnicos que aconteciam na Europa, entre 1820 e 1840, a gente vê que há uma sequência lógica, né, por trás disso. A espiritualidade começa a dar sinais, né, da vida após a morte, né, de que há algo que existe, algo inteligente que existe, que não pode ser visto aos olhos da maioria. Então Kardec codifica a doutrina espírita em 1857, depois os demais livros da codificação, o terceiro deles, o Evangelho. E aí, quando a gente tem 1910 aqui no Brasil, nós temos qual é o espírito que mais divulgou a doutrina espírita em solo brasileiro? Chico Xavier. Chico Xavier nasceu em 1910. Daqui a pouquinho a gente vai passar a biografia rapidinha dele. Mas Chico Xavier encarna em 1910. Dona Ló encarna em 1910. Seu Jair encarna em 1910. Então será coincidência que Kardec prepara o terreno, depois, em solo brasileiro, a gente tem até, ainda no final do século XIX, a gente tem figuras como Bezerra de Menezes, como Eurípides Barçanufo, a gente tem expoentes do movimento espírita já jogando as sementes em solo brasileiro para que a doutrina ela frutifique, para que o Evangelho de Jesus ele ganhe uma potenciação máxima na sua divulgação. E aí, a gente tem, então, o movimento da fraternidade sendo ventilado, sendo anunciado pelos espíritos, já a partir das décadas de 30 e 40. E um fato interessante é que, no ano de 1946, o seu Jair,
e o amigo dele, o Rafael Américo Ranieri, que era um delegado de polícia, eles eram frequentadores do Centro Espírita Oriente, aqui de Belo Horizonte, né, uma casa espírita, uma das primeiras de Belo Horizonte. Fora a União Espírita Mineira, me parece que o Centro Espírita Oriente era a única instituição mesmo aberta ao público, com reuniões de grande porte, né, que veio para difundir a doutrina espírita. E a gente tem que pensar nos contextos históricos também, né? Vamos pôr aí o início do século XX. Quem assistiu o filme do Chico Xavier viu isso muito claro, como que a doutrina espírita era discriminada, era combatida, principalmente pela Igreja Católica, era demonizada. Então, a doutrina espírita, ela ainda ocupava um lugar de clandestinidade. Então, haviam poucas instituições que se mostravam a público, à sociedade. Em Belo Horizonte, a União Espírita Mineira e o Centro Espírita Oriente. E aí, o seu Jair e o Ranieri estavam voltando de uma reunião no Centro Espírita Oriente, em 1946, quando eles param na antiga pracinha, a atual Praça Duque de Caxias, no bairro de Santa Teresa, em BH, e o Ranieri relata uma comunicação do seu guia espiritual, o irmão Altino, quando os dois estavam sentados no meio-fio, já adentrando a madrugada. E o irmão Altino informava que daquele grupo de amigos unidos pelo ideal cristão da fraternidade, iria surgir um movimento grandioso, fato que se confirmaria mais tarde através do movimento da fraternidade. Esse é um dos exemplos de comunicação. Depois antes tivemos comunicações no Rio de Janeiro, no Grupo Espírita André Luiz, tivemos comunicações de espíritos em reuniões familiares, aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, porque, voltando naquela época, como haviam poucas instituições espíritas, a maioria das reuniões de estudo da doutrina e reuniões mediúnicas eram feitas nas casas das pessoas, nas casas das famílias. Então, muitas vezes, reunia-se à mesa, a família, convidava-se um parente, convidava-se um vizinho, alguém, né, que tivesse aberto a conhecer a doutrina, a estudar a doutrina espírita, e abria-se para a reunião mediúnica, então. Então, normalmente, essas reuniões mediúnicas, elas eram mais de espíritos familiares, trazendo instruções, né, trazendo comunicações com orientações para os frequentadores da reunião. Era a sementinha que estava sendo jogada, né, para preparar as pessoas para reuniões maiores. Aqui mesmo, na casa do seu Jair e da Dona Ló, havia um grupo de estudos que se chamava Monsenhor Horta. Ele acontecia na casa da mãe da Dona Ló, a Dona Clotildes, que morava na casa ao lado, né, a casa aqui da residência, a residência da família Soares. E a irmã Clotildes, a Dona Clotildes, já era de família espírita, ela era médium, lá na cidade dela, em Guidoval, que na época se chamava Sapé de Ubá, a atual cidade de Guidoval, aqui de Minas Gerais. E eram pessoas que já estudavam, né, que já tinham uma prática mediúnica, que estudavam a doutrina espírita. Quando essas pessoas se mudam para Belo Horizonte, elas dão sequência às reuniões na casa da Dona Clotildes, e depois, com o desencarne da Dona Clotildes, as reuniões são transferidas aqui para dentro dessa casa, dentro da casa do seu Jair e da Dona Ló. Então, as reuniões de estudo da doutrina e mediúnicas, elas continuam. Mas eram reuniões mais simples, né? É o que a gente chamava de reunião do copo, né? O pessoal colocava a mão sobre o copo e os espíritos iam respondendo as perguntas. Às vezes havia uma comunicação direta, né, do espírito falando pelo médium, mas eram coisas ainda muito simples, muito iniciantes. E aí, com a espiritualidade jogando a semente para esse movimento da fraternidade, a gente vê que, então, há uma linha, né, de trabalho aí sendo proposta. Porque uma coisa é um espírito falar numa casa, dar uma comunicação numa casa, aí depois o outro lá, distante, de quilômetros, né, outra cidade, dá a mesma comunicação. Agora, quando a mesma ideia está pipocando em vários grupos, e esses grupos eles se correspondem, aí você vê que tem um objetivo maior por trás disso. Já foi falada na reunião que a gente abriu as comemorações do Grupo Ló, dos 40 anos do Grupo Ló, da questão de como que foi a chegada, as reuniões de materialização aqui dentro da casa, né, que começaram como reuniões de tratamento da Dona Ló, que estava enferma.
E aí os médiuns começou com o Peixotinho, depois o Fábio Machado e o Enio Wendling foram trazidos para essas reuniões, atuavam como médiuns de efeitos físicos. E aí essas reuniões de espíritos, então, essas reuniões mediúnicas, os espíritos se materializavam nessas reuniões. Vamos passar os slides, que vai ficar mais fácil para a gente ilustrar um pouquinho. Aí a gente tem uma foto da Dona Ló e do seu Jair, né? Pode passar mais um. Vamos falar das biografias, então, porque aí fica mais fácil da gente ir conectando uma história à outra. Vamos começar com a Dona Ló, né? Dona Ló, apelido da Elvira Barros Soares, ela, filha de Tobias Franco de Barros e Clotildes de Almeida Barros. Ela nasceu, então, na antiga cidade de Sapé de Ubá, atual cidade de Guidoval, no dia 22 de janeiro de 1910. E já foi apelidada de Ló desde a infância. Dona Ló, ela era de uma família espírita, né? Ela nasceu em berço espírita. Depois, ainda criança, a família se mudou para a cidade de Ponte Nova, também em Minas Gerais. E desde criança ela era muito querida por todos, por ser uma pessoa muito bondosa, né? Uma pessoa com suavidade no coração. E desde jovem a Dona Ló já se integra aos trabalhos das tarefas espirituais, as quais ela assumia com grande responsabilidade. Aí, mais ou menos por volta de 1932, um pouquinho antes, ela conhece o seu Jair, conhece o jovem Jair Soares. Ambos se casam em 1932, constituindo então a sua família, com os filhos Ed, Elci, Edgar e Vilma Barros Soares. Depois a família se muda lá para as localidades de Bituruna, que era um povoadozinho próximo de Ponte Nova. Seu Jair tinha uma casa de comércio. E Dona Ló, com seus dotes culinários, fazia doces caseiros para ajudar a família. Mais ou menos por volta de 1935, o seu Jair fecha a casa de comércio e muda-se com a família para Belo Horizonte, na cidade onde moravam os pais do seu Jair. O seu Jair e o primogênito Ed Soares foram amparados no lar paterno, até que Jair conseguisse emprego e depois o restante da família se transferisse para a capital mineira. Por muitos anos, a Dona Ló e o seu Jair foram tarefeiros, então, do Centro Espírita Oriente. E no dia 11 de agosto de 1942, através de uma consulta médica, Dona Ló foi surpreendida por uma gravidez anormal com um diagnóstico médico de câncer no útero, com metástase pulmonar. A Dona Ló se submeteu a tratamentos, então ela precisou extirpar, né, o útero, extirpar o aparelho reprodutor, e a doença ficou mais ou menos adormecida quando ela retorna em 1948, já sob a forma metástase de câncer de pulmão. E o prognóstico médico ele não foi nada animador, né? A Dona Ló teria, então, alguns meses de vida. E se hoje a gente receber uma notícia de câncer, né, na família, quem recebe essa notícia, já fica um pouco, ou se não muito, preocupado, assustado, né? Imaginem naquela época que os tratamentos eram ainda quase que inexistentes. Então, os médicos deram esse prognóstico de pouco tempo de vida para a Dona Ló e isso, obviamente, abalou a família como um todo. Eis que, na madrugada chuvosa do dia 10 de fevereiro de 1949, batem à porta aqui da residência do casal Soares 3 pessoas. Um jovem médium, chamado Francisco Peixoto Lins, carinhosamente, apelidado de Peixotinho, um médium de efeitos físicos. Um senhor de nome Inácio Domingos da Silva, apelidado de Marechal, e uma jovem de nome Laura. Esse trio foi acolhido pelo seu Jair aqui na casa, porque eles receberam recomendações, eles eram do grupo Espírita André Luiz, do Rio de Janeiro, e vieram para Minas Gerais para visitar o Chico. Na época, Chico já morava em Pedro Leopoldo, ainda morava em Pedro Leopoldo, né? E, por uma coincidência, o trem se atrasa, né, pelo temporal, o trem atrasa. Então, eles chegam atrasados em Belo Horizonte e o trem para Pedro Leopoldo já havia partido. E eles foram orientados por amigos no Rio de Janeiro de, se acontecer algum problema, procura o amigo Jair Soares, lá em Belo Horizonte,
porque ele vai dar pousada para vocês. Tanto que a casa aqui do seu Jair era conhecida como pensão da fraternidade, né? Porque ele sempre acolhia os amigos, os confrades do movimento espírita que precisavam de um pouso temporário na casa deles. Então, nessa noite de 10 de fevereiro de 1949, então eles chegam, batem à porta, a família já estava toda recolhida pelo adiantar da hora, e o seu Jair providencia as acomodações. No dia seguinte, quando a dona Ló está preparando o café da manhã, o Peixotinho vê o espírito de Sheila com o rosto colado ao da Ló, dizendo o seguinte: essa é uma irmã muito querida minha que está muito doente, e Jesus permite que a curemos. Aí Peixotinho entende que, na verdade, a visita ao Chico era um pretexto da espiritualidade para localizá-los aqui em Belo Horizonte, para então fazerem as reuniões de tratamento da dona Ló. Foram 2 reuniões que aconteceram nos dias 12 e 13 de agosto, né, daquele ano. Então, dona Ló, com 2 reuniões, os espíritos se materializaram e iniciaram uma série de tratamentos. Ao final dessas reuniões, o espírito de Sheila avisa que dona Ló não mais desencarnaria por causa do câncer. Fato esse que foi comprovado, porque a dona Ló, ao voltar aos médicos, eles ficaram assustados, né? Porque já não havia mais câncer, já não haviam mais células cancerígenas no organismo da dona Ló. E dona Ló vem a desencarnar no dia 18 de janeiro de 1971, em Belo Horizonte, aos 60 anos, vitimada por um infarto. Ou seja, nada a ver com o quadro de câncer, né, que havia cometido os pulmões. Mas aí, voltando na história, então, essas reuniões de tratamento, elas passaram então a ser frequentes aqui na casa do seu Jair. Essas reuniões mediúnicas, porque não só a dona Ló foi curada, vários outros enfermos, tanto os que compareciam às reuniões, quanto os que recebiam a visita de tarefeiros do grupo, essas pessoas ou foram curadas ou tiveram uma sobrevida, né? Tiveram uma qualidade de vida, um processo das suas doenças terem sido atenuadas. Porque não é, gente, que todo mundo que estava enfermo, que foi submetido a um processo de tratamento espiritual, que essa pessoa ela não desencarnaria. Porque aí tem as questões kármicas envolvidas, e a espiritualidade era muito clara nessas reuniões. Os espíritos diziam, né, fazia-se a reunião aqui, os espíritos se materializavam e indicavam os nomes dos enfermos, né, para tratamento. Muitos vinham de outras cidades e até de outros estados fora de Minas Gerais, e ao chegar aqui, essas pessoas então eram submetidas a tratamento. Só que os espíritos não falavam direto ao paciente, falavam aos familiares: olha, isso vai ser um processo de cura ou de uma sobrevida, porque a doença que você tem que enfrentar, e aí vamos falar de qualquer doença, um câncer, um problema cardíaco, um problema congênito, essas doenças, elas serviam como resgate, como expiação. Então, alguns espíritos tinham mérito para serem curados da doença, outros para terem essa sobrevida. Muitos faziam tratamento dentro da casa, né, das casas onde as reuniões aconteciam. Outros não tinham condição de vir, ou porque estavam muito debilitados, acamados, ou porque tinham aí os seus receios, né, os seus preconceitos até com as reuniões espíritas. E para a espiritualidade isso não importava, né? Porque não é porque um irmão ele não acredita na vida após a morte, ele não acredita na doutrina espírita, que ele não é merecedor de receber um tratamento, de ser curado, né? De ser tratado. E os espíritos sabiam disso e simplesmente eles indicavam pequenos grupos, pequenas comissões que saíam das reuniões à noite, enquanto a reunião estava acontecendo, e iam nos locais onde essas pessoas estavam, né, ao adiantar da noite, batiam na porta e falavam: é aqui que mora o fulano, a gente ficou sabendo que ele estava doente. Ah, mas como é que você soube? Olha, não importa, viemos aqui para fazer uma oração por ele. E aí essas pessoas iam, aplicavam o passe, faziam oração, conectados com a reunião que acontecia na casa espírita. Ou melhor, na casa dos parentes, né, dos familiares que organizavam essas reuniões. Essas reuniões foram se procedendo, muitas delas com participação do Chico Xavier, e
Chico chegou a fazer algumas reuniões de materialização em Pedro Leopoldo, mas não era o objetivo da missão mediúnica do Chico. O Chico ele encarnou com a missão de psicografia e psicofonia, né? Que a psicografia, que é o médium escrever as mensagens ditadas por um espírito, e a psicofonia é literalmente a pessoa incorporar o espírito. Incorporar, sim, termo, né, mais popular, mas o espírito se aproxima do médium e ele dá, então, a comunicação, transmite a mensagem. E aí, o Chico, ele tinha esse comprometimento com a psicografia, a psicofonia e os trabalhos sociais, os trabalhos de caridade, de fraternidade. E Emmanuel fala com ele que materialização de espírito não era aí a vibe do Chico. Então, se ele quisesse continuar nas reuniões, ele poderia, mas Emmanuel muito carinhosamente fala com ele, você vai perder sua encarnação, seu mandato mediúnico, porque seu trabalho é outro. E aí Chico, né, deixa isso de lado, então volta, né, à sua belíssima missão, que foi a psicografia de mais de 400 livros ao longo da sua encarnação. Mas as reuniões de materialização continuaram, então. Muitas dessas reuniões, Chico participou de algumas aqui na casa do seu Jair, tanto que ele tomou um carinho muito grande pelo grupo de trabalho aqui, que na época se chamava Grupo Irmã Sheila, porque eram trabalhos coordenados pelo espírito da Irmã Sheila. E aí, Chico então trocava correspondências com o seu Jair, para saber informações sobre o grupo, saber informações a respeito do andamento dos trabalhos. E olha que interessante, naquela época a única forma de comunicação à distância, né, a longas distâncias, era por carta. Então, muitas vezes, os espíritos, nas reuniões mediúnicas em Pedro Leopoldo, já passavam informações para Chico do andamento dos trabalhos, que quando ele escrevia e passava para o seu Jair já estava sabendo, porque eram comunicadas também na casa pelos mesmos espíritos que dirigiam, né, que coordenavam essas reuniões. Essas reuniões, então, aconteceram um tempo na casa, depois elas saíram da casa da família Soares e foram transferidas para o Centro Espírita Oriente. Aí, então, os espíritos já colocam para o seu Jair que o nome do grupo, né, a necessidade de se fundar, então, um grupo de fraternidade com homenagem à Irmã Sheila. Então, fundou-se o Grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, que nasceu aqui dentro da casa do seu Jair, foi transferido para o Centro Espírita Oriente e hoje é a sede do Grupo da Fraternidade Irmã Sheila, que fica na Rua Aquiles Lobo, número 52, do bairro Floresta, aqui em BH. Agora vamos falar um pouco da história do seu Jair. Pode passar o slide. O seu Jair, ele é natural da cidade de Teixeiras, uma cidade do interior de Minas Gerais. Ele nasceu no dia 27 de fevereiro de 1910, filho de Manuel Luiz Soares Gomes e Laura Augusta Nogueira Soares. Aos 29 anos, então, já é casado com Dona Ló, se muda para Belo Horizonte, né, e passou a viver na capital mineira até o seu desencarne. Seu Jair era nascido de família católica, mas ele se converteu ao espiritismo em 1934. Quando a gente fala se converter, é meio estranho, porque na verdade ninguém se converte ao espiritismo, né? A doutrina espírita é uma doutrina, uma filosofia, uma religião, né? Uma ciência. Ele é balizado nesse tripé. A pessoa, ela passa a acreditar, a compactuar dos ensinamentos da doutrina espírita. Então, uma pessoa pode ser espírita e ser católica? Sim. Uma pessoa pode ser espírita e ser muçulmana? Sim. A doutrina espírita, ela não é proibitiva, ela não é restritiva. Ela não impede a quem frequenta, a quem acredita, de frequentar outros lugares, outras crenças, outras religiões. A doutrina espírita é uma doutrina consciencial. Então, ela coloca no coração daquela pessoa que acredita, na consciência daquela pessoa, a fé raciocinada. Não a fé cega, mas a fé raciocinada. Então o seguinte é você acreditar, mas saber por que você está acreditando. A sua crença fazer um sentido. Então, a doutrina espírita, ela não fala
Por exemplo, se a pessoa frequenta uma casa espírita, mas ela tem seu santinho de devoção, ela tem lá na sua casinha, a doutrina espírita não vai falar com ela, não tenha imagens, não cultue ou não acredite nisso. Não, a doutrina espírita não fala, não restringe, não proíbe. Ela esclarece, ela orienta. Não é prática da doutrina espírita o culto ou a adoração de imagens. Não é prática. Mas isso é porque o viés da doutrina, a pegada, é outra. Né? Você não precisa, para acreditar no espírito da irmã Sheila, para acreditar no espírito da irmã Ló, para acreditar no espírito de Emmanuel, de Chico Xavier, você não precisa ter uma estátua, uma escultura ou até mesmo uma foto. Tanto que as fotos da Dona Ló e do seu Jair, que ficam aqui na casa, são mais defeito de homenagem. É uma homenagem, né, para quem entrar aqui, saber como é que era a carinha, né, dos nossos mentores espirituais. Mas se um dia, por alguma razão, alguém cismar, não queremos mais esses retratos aqui, a gente vai continuar tendo eles como mentores da casa da mesma forma. Os espíritos deles vão continuar no plano espiritual trabalhando, intuindo, ajudando da mesma forma. Então, ela é uma doutrina que ela se preocupa com outras coisas mais importantes. Não que a crença num santo de devoção ou num espírito mentor não seja importante. Mas é que a doutrina espírita está muito mais preocupada, por exemplo, das pessoas em compreenderem e colocarem o evangelho de Jesus dentro do coração. Então a doutrina espírita está muito mais preocupada em explicar, em colocar o evangelho de Jesus no coração das pessoas à luz da doutrina espírita, do que propriamente ficar discutindo se Jesus ele nasceu da concepção de Maria, ou se Jesus... entendem onde eu quero chegar? São questões muito mais profundas, são questões que vão fazer diferença de fato numa proposta da gente querer ser uma pessoa melhor, de ser um ser humano melhor. E para a gente querer ser um ser humano melhor, né, sermos melhores primeiro para nós mesmos e depois para os outros, ajuda muito mais a gente interiorizar o Evangelho do Cristo no coração, ainda que não seja fácil, porque é possível, mas fácil ainda não é, porque nós somos ainda espíritos imperfeitos, a gente comete deslizes, né? Nós temos qualidades e defeitos. Então, não é porque você entrou numa casa espírita que você já vai, né, ascender e ser um espírito puro. Quem dera se fosse assim, né? Ou não é porque você frequenta uma igreja, ou um terreiro de candomblé, ou um terreiro de umbanda, ou uma sinagoga, ou uma mesquita, ou um lugar nenhum, né, que isso já te confere alguma autoridade moral espiritual. Não. A autoridade moral espiritual, você tem que conquistá-la através da sua reforma íntima, né? Através de você se conhecer. E o Evangelho de Jesus ele vem nesse sentido, de te ajudar nesse sentido. Seu Jair, então, ele passa então a fazer as reuniões de materialização dentro da própria casa dele, depois transfere para o Centro Espírita Oriente. E todas essas reuniões, elas tinham 3 finalidades. A primeira, tirar o medo das pessoas com relação a espíritos, ao sobrenatural. Mostrar que a vida após a morte é uma coisa não sobrenatural, mas natural. O segundo objetivo é propiciar a divulgação da doutrina espírita, permitir que as pessoas conhecessem a doutrina espírita, tomassem conhecimento, e descriminalizassem a doutrina espírita, né? Porque antigamente ela era muito criminalizada. Não legalmente, né? Mas na sociedade como um todo, por fruto de desconhecimento, por fruto de preconceito. E o terceiro objetivo é o tratamento de enfermos e a preparação do terreno para a implantação do movimento da fraternidade. Então, esse movimento ele propunha a revivescência, reviver o cristianismo nas suas bases, na sua origem. É o que a gente chama de cristianismo primitivo. É através do movimento da fraternidade as pessoas saírem dos seus locais de culto e irem até os locais onde há sofrimento, onde as pessoas precisam de ajuda, né? Amparar uma pessoa que está com fome, um órfão, um doente,
E até os pobres ricos. Entenderam mais ou menos a sacada? Tipo assim, é quando a gente fala assim, aquela pessoa é tão pobre, mas tão pobre que a única coisa que ela tem é o dinheiro. Entenderam onde eu quero chegar? E não necessariamente também aquela pessoa tão pobre, que não tem recurso nenhum, ou que ela é tão pobre que não tenha recursos, mas não financeiros, mas recursos espirituais, recursos morais. Essa é a verdadeira pobreza que o Evangelho de Jesus tem que atacar. Não que a pobreza material não seja importante. Tanto que Jesus fala, alimentai aqueles que têm fome, né? Dai de beber àqueles que têm sede, curai aqueles enfermos, né? Agasalhar aqueles que sentem frio. Nós estamos falando, sim, de coisas materiais, né? Fome, frio, doença, sede. Mas, além disso, né? Fazer isso de forma literal e de forma filosófica. E aí o movimento da fraternidade, ele então começou a se expandir, né? As pessoas que vinham nas reuniões e que eram curadas e que participavam, elas eram tocadas a levar o movimento adiante, né? Fundar grupos de fraternidade. Aí começou a fundação, então, de grupos de fraternidade que eram balizadas na doutrina espírita. Então, muitos grupos nasceram com o nome de Grupo de Fraternidade Espírita, e aí homenageavam um mentor, Grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, Irmão Palminha, Irmão Glacos, Irmão Mateus, Meimei, e por aí vai. Cada grupo dava um nome de acordo com o seu espírito mentor em homenagem. Mas os grupos, eles tinham a mesma base, que era a ligação com a doutrina espírita, o estudo do espiritismo, né? A prática da caridade, da fraternidade. E aí acontece algo interessante, porque nas reuniões de materialização, os espíritos trazem duas propostas. A primeira, trazida por André Luiz, a criação de um hospital psiquiátrico que serviria para tratar as dores da mente e do espírito com um pouco mais de fraternidade, de humanidade. E a gente sabe que no início do século XX, né, havia a questão da internação manicomial, era uma coisa muito desumana. Né? Há pouco tempo, vamos pôr aí, o movimento antimanicomial que ainda está em voga, em luta, ele surgiu na década de 70 justamente para acabar, né, Renata? Você que é da área você é psicóloga e sabe muito bem, para acabar com aquelas internações desumanas, aquelas internações que mais adoeciam do que curavam. Muito cruel. E aí, o que acontecia? O André Luiz, ele propõe a construção de um hospital físico mesmo, que ele foi projetado no plano espiritual, para tratar esses enfermos com mais humanidade e à luz do Evangelho de Jesus. E, por conseguinte, da doutrina espírita. E aí, começa-se um movimento para angariar fundos para a construção do Hospital Espírita André Luiz, que existe até hoje. Graças a Deus, está sediado aqui em Belo Horizonte. Ele já tem mais de 50 anos, ele foi fundado em 1967. E começou-se, então, uma organização para o pessoal conseguir recursos para a construção do hospital. O terreno foi doado, né, por uma pessoa, um benemérito aí, no bairro Salgado Filho. Era uma chácara, era um sítio. Então o hospital foi construído e lá é sediado até hoje. E um detalhe, as pessoas que são tratadas, ele é um hospital conveniado ao SUS, as pessoas que são tratadas lá não é imposto nenhum tratamento espiritual, porque era a regra número 1 desde a criação do hospital. Não vai se discriminar ninguém por causa de religião. Você oferece para a pessoa, além do tratamento médico, psiquiátrico, um tratamento espiritual. A pessoa é livre para decidir se ela vai querer esse tratamento ou não. Se ela não quiser, ótimo, o tratamento médico psiquiátrico vai ser ministrado da mesma forma. Mas se a pessoa quiser, paralelamente a este tratamento, é feito o tratamento espiritual, então com reuniões, até no próprio hospital mesmo, reuniões de estudo, reuniões mediúnicas. E, detalhe, pesquisem mais sobre a história do hospital. Há livros publicados pela Associação Médico Espírita de Minas Gerais, a AME-MG, que contam assim, casos maravilhosos de pacientes que
eram internos do hospital e que tiveram uma melhora, uma qualidade de vida, alguns até uma cura de suas enfermidades, de seus transtornos mentais, com o uso do tratamento mediúnico, junto ao tratamento psiquiátrico. Então, em nenhum deles esse tratamento foi imposto, né? Foi um tratamento consentido por eles e pelas famílias. Outra luzinha, né, que saiu do movimento da fraternidade, outra sementinha que vingou muito bem, é a Cidade da Fraternidade, a Cifrater, que está localizada na região de Alto Paraíso, em Goiás. Inclusive agora no Carnaval, vários grupos de fraternidade fazem caravana para essa cidade para participar da Comemofra, que é a confraternização das mocidades espíritas do movimento da fraternidade. Então o pessoal daqui um tiquinho já deve estar pegando até o ônibus, né, para ir para a Cidade da Fraternidade. Foi uma cidade cujo projeto foi trazido nessas reuniões com o intuito de ser um novo modelo de comunidade, um modelo autossustentável, um modelo ecologicamente correto e com um detalhe, para levar famílias que quisessem adotar, que quisessem ter seus filhos do coração. Ou seja, a espiritualidade falava a tantas crianças órfãs necessitadas de uma família em solo brasileiro, então por que não criar uma comunidade autossustentável que vai abrigar essas famílias e que vai receber essas famílias com essas crianças? E assim surge a Cidade da Fraternidade, inaugurada em 1963, e este ano, inclusive, ela completa 60 anos, no dia 20 de dezembro de 2023. Vamos passar mais adiante, então. Aí a gente fala do nosso querido Chico, né? Nosso querido Chico, que encarnou, que nasceu no dia 2 de abril de 1910, na cidade de Pedro Leopoldo. Eu não vou falar da biografia do Chico com detalhes, porque a gente tem material vasto na internet. Temos um livro biográfico da vida do Chico, que é do Marcel Souto Maior, ele é um jornalista, que por sinal foi um livro que serviu de base para o filme sobre a vida de Chico Xavier. Chama Chico Xavier o filme. Eu acho que ele deve ter nos canais de streaming e que conta com detalhes uma história belíssima, né, de como é que foi essa encarnação que fez tão bem a tanta gente, né, que foi a vida do Chico. O Chico, no meio da vida dele, ele se muda de Pedro Leopoldo, vai passar a viver em Uberaba até o seu desencarne, que acontece no dia 20 de junho de 2002, em Uberaba, aos 92 anos, 30 de junho, perdão. E, por sinal, essa data, 30 de junho, foi quando o Brasil, a seleção brasileira de futebol, conquistou o pentacampeonato. E Emmanuel já havia comunicado a Chico que ele iria desencarnar num dia em que o Brasil estivesse todo feliz. Porque aí o solo brasileiro ia sentir menos a perda do Chico. Fato esse que ocorreu. Então, no dia 30 de junho, que a seleção ganhou o pentacampeonato. O Chico, conta-se que ele já deveria ter desencarnado por volta aí dos seus 60, 70 e poucos anos, com o cumprimento da sua missão espiritual. Estava previsto o Chico psicografar cerca de 200 a 300 livros. Mas a encarnação dele estava sendo tão bem sucedida, ele estava fazendo tão bem, né, para os encarnados, que a espiritualidade concedeu digamos assim, um abono, né? Uma sobrevida. Então, ele viveria por mais 30 anos para continuar o seu trabalho. É como se os espíritos falassem assim: Chico, você está sendo melhor aproveitado aí do que do lado de cá. Então, continua aí que está indo bem. E aí, Chico, então, ao invés de psicografar 200 a 300 livros, psicografou mais de 400. Né? Quantas cartas, né? Milhares de cartas, ele psicografou de pessoas que iam até Uberaba, né? Na casa espírita Luiz Gonzaga, onde ele trabalhava, depois em outra casa espírita, que agora eu não me recordo o nome, mas que ele trabalhou até o seu desencarne, e aquelas famosas reuniões, né, da psicografia, que ficavam assim horas à noite, e as pessoas simplesmente queriam receber uma notícia de um filho, de um pai, de uma mãe, de um amigo, e essa notícia vinha com detalhes. E, inclusive, muitas dessas cartas já foram usadas até em processos judiciais. Né, isso é contado no filme do Chico. Né, de uma pessoa que acidentalmente matou a outra, e aí a família de quem morreu
denuncia, fala que foi assassinato e tal, foi um homicídio doloso. E aí esse espírito do desencarnado se manifesta e conta com detalhes que não foi por intenção, foi por acidente. E essas cartas são levadas com riqueza de detalhes, detalhes que Chico não poderia saber. Como é que Chico vai saber de detalhe de milhares de pessoas que o procuram, né, por mês? Então, gente, por que a gente colocou essas biografias assim em paralelo? Porque o Chico reencarna, olha, o Chico desencarnou com 92 anos, a Dona Ló com 60, seu Jair com 82. Por que esses espíritos foram contemporâneos? Porque havia um plano, e ainda há um plano de trabalho no plano espiritual, que eles deram um pontapé, o start, né? Eles deram um pontapé. O movimento da fraternidade, ele é um movimento importante porque ele disseminou, né? Ele propagou a fundação de casas espíritas, não só em Minas Gerais, mas em vários pontos do Brasil. E a doutrina espírita como um todo, não necessariamente, as casas espíritas brasileiras, independente de terem sido fundadas pelo movimento da fraternidade ou não, é um movimento que a espiritualidade lançou as sementes ao longo do século XX para que essas casas frutificassem, fossem fundadas e permitissem levar a palavra da doutrina espírita, popularizar o espiritismo a um número cada vez maior de pessoas, tirasse o véu da ignorância e do preconceito e levasse a um número cada vez maior de pessoas. A mídia contribuiu muito nesse processo, né, com as novelas espíritas, né? Vamos citar aí, por exemplo, A Viagem, novela da TV Globo, que começou na década de 70, ganhou um remake nos anos 90, né, em 94, e foi um boom, né, para a propagação do movimento espírita, da doutrina espírita, das casas espíritas. Tanto que a Ivani Ribeiro, que é a autora da novela Viagem, quando ela escreveu o romance pela primeira vez, ela procurou o Chico Xavier para pedir conselhos, para pedir orientações sobre como é que a temática, que era sobre a ótica espírita, ela devia conduzir. E o Chico orientou a Ivani voltou com esses escritos e a TV Globo transformou, né, numa obra belíssima, até hoje. E aí depois, né, as demais novelas, filmes, livros, para a propagação da doutrina espírita foram só crescendo, né? A gente tem aí os diversos médiuns, autores, né? A gente tem Ivone do Amaral Pereira, a gente tem Divaldo Franco, a gente tem até a Zíbia Gasparetto também, né, ajudando a divulgação da doutrina espírita. A gente tem vários outros médiuns, autores, a gente tem ao longo aí do século XX médiuns, pessoas, trabalhadores da doutrina espírita que escreveram diversas obras a ajudar a divulgação. A gente tem o Martins Peralva, a gente tem Rubens Romanelli e vários outros aí que vocês podem ter uma lista extensa, enorme, e muitos deles com obras comercializadas até hoje, principalmente pela Federação Espírita Brasileira. Então, o século XX foi esse cenário que, na verdade, o século XIX, 1800, a espiritualidade começou a lançar as sementes, Kardec trouxe a doutrina espírita, né, codificou a doutrina espírita, ela frutificou no Brasil de uma forma muito bonita, né, ela foi trazida para solo brasileiro entre 1850 e 1900, né, ao Brasil ainda, Brasil Império. Então o espírito de Bezerra de Menezes, que era um médico, né, que era uma figura proeminente até na política, ele facilitou muito a importação dos livros de Kardec, né, do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esses espíritos, esses trabalhadores, continuaram arando o solo, a semente da doutrina espírita em solo brasileiro. E aí encarna Chico, encarna seu Jair, encarna Dona Ló, encarnam vários trabalhadores no século XX que dão esse boom, essa propagação. E a gente tem até hoje, né? A gente tem muitos deles já
desencarnados no plano espiritual. E a gente tem aí o Divaldo, por exemplo, que ainda está no nosso meio, está encarnado. E outros anônimos, inclusive a gente fala anônimos, né, porque não são de conhecimento do grande público, mas que em suas casinhas espíritas, em suas instituições espíritas estão aí, né, tocando a proposta da fraternidade, a proposta da caridade, até porque é uma das premissas da doutrina espírita. Kardec coloca, né, no Livro dos Espíritos, né, aquela máxima assim: dizei que fora da igreja não há salvação, pois vos digo mais, fora da caridade não há salvação. Porque quando a gente diz fora da igreja, e aí eu não vou conceituar qualquer igreja que seja, quando a gente diz que fora dessas instituições não há salvação, significa que você obrigatoriamente tem que seguir essas doutrinas para ser um homem de bem, para ser uma pessoa de bem. Mas aí eu te pergunto, e o ateu? Né, aquela pessoa que não tem religião, ela não pode ser uma pessoa de bem? Não pode ser um homem de bem? Ele necessariamente tem que estar dentro de uma instituição religiosa? Não vamos nem falar de igreja, gente. Vamos falar assim, ele tem que estar dentro de uma sinagoga, ele tem que estar dentro de uma mesquita, ele tem que estar dentro de um templo budista, né? Ele tem que estar dentro do hinduísmo, de uma casa espírita, né? Ele tem que estar dentro de uma instituição para ser uma pessoa de bem? Não. Por isso é que Kardec troca, então, fora da caridade não há salvação. Porque não existe caridade se ela não estiver basilada pelo Evangelho de Jesus. E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando ele diz ninguém vai ao Pai, o que ele quer dizer? Não há salvação. Ninguém vai ser uma pessoa melhor, ninguém vai ser uma pessoa mais evoluída, uma pessoa salva, se não seguir o meu Evangelho. Ah, mas um ateu que não acredita em Jesus, ele está seguindo o Evangelho? Se ele for uma pessoa caridosa, uma pessoa fraterna, uma pessoa que respeita o seu próximo, que ama o seu próximo como a si mesmo, ele sim está sendo salvo. Então vocês entendem como que o nosso conceito de salvação, o nosso conceito de ir até Deus, ele é muito mais profundo. E quando eu digo nosso, eu não estou dizendo meu, da Renata, nem da doutrina espírita, nós estamos falando do Evangelho do Cristo. E aí cada um processe na sua intimidade de que forma que o seu coração vai acolher. É claro que a gente estudar a Bíblia, estudar o Livro dos Espíritos, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, estudar o Novo Testamento, a gente está fazendo isso há mais de 2000 anos. Né? A doutrina espírita menos, né? Vamos pôr aí 200 anos. Mas os demais, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, a gente está estudando há muito tempo. Então nós já conhecemos as passagens da vida do Cristo. Falta para a gente tirar essas passagens do racional e transportar para o coração. Não é fácil. Não é fácil. Mas é possível. E levar para a ação, exatamente. Não só levar para o coração, é o que fala, a fé sem obras ela é morta. Então, é pegar a fé, transformar em obra, ir a campo. E o que a gente chama de obra? A gente tem na nossa sociedade um vasto campo de possibilidades em que a gente pode ser um servo de Jesus, a gente pode ser um servo de Deus da doutrina espírita, sem necessariamente estar vinculado a uma ordem religiosa. Né? É como diz, como o Chico falava muito, ninguém é tão pobre que não possa doar algo de si no enriquecimento do outro. Será que a gente doar os nossos ouvidos para ouvir um desabafo, um abraço amigo a uma pessoa que está precisando, umas palavras de conforto, de ânimo, de incentivo, você precisa ter dinheiro para fazer isso? Não. É isso que a gente está falando, fé sem obras ela é morta. Vamos, aproveitando então, né, fazer o nosso momento aí de conexão com o mais alto, que é a prece das 9, que várias casas espíritas se reúnem no horário das 9 horas para fazer essa prece em razão daqueles que necessitam. Aí o Ricardinho vai entoar um hino e depois eu faço a prece. Não, faz então. Tá bom.
A tua dor era um pesar tão profundo que dentro de ti não cabia mais. Ah, pega teu arado e prossegue sorrindo a tua tarefa. Ama, trabalha, semeia e espera. Espera nessa estrada, quem sofre, quem dá mais do que recebe. Dá o testemunho de quem nunca esquece. Andai como filhos da luz. Tua missão é iluminar. Vós sois todos filhos da luz. Espalhai tua luz em todo lugar. Hoje tua estrada é adornada de flores. Segue teu rumo sem olhar para trás. Pois descobriste a alegria que existe em espalhar tua luz em sopros de paz. Pega teu arado e prossegue sorrindo a tua tarefa. Ama, trabalha, semeia e espera. Espera nessa estrada, somente quem dá mais do que recebe. Dá o testemunho de quem nunca esquece. Andai como filhos da luz, andai. Tua missão é iluminar, iluminar. Como filhos da luz, filhos da luz. Deus de infinita bondade, querido Mestre Jesus, amigos da espiritualidade. Que cada um de nós aqui possa emanar as nossas melhores energias a todos aqueles que estão necessitando nesse momento. Os doentes do corpo, os doentes da alma. Que cada um de nós possa também se reconhecer como um desses doentes, estar aberto a receber as bênçãos do mais alto. Os teus emissários, Senhor, possam ir a todos os lugares do plano físico e do plano espiritual, onde houver dor, sofrimento, revolta. Que cada um, irmão necessitado, irmã necessitada, possa ser amparado, acolhido, ter as suas dores acalmadas e saber que toda a dor é um processo de transformação e burilamento. Que muitas vezes é necessário, mas que é um processo em que a gente não está abandonado, que o Senhor está no nosso meio, está com as mãos dadas às nossas. Que cada um de nós possa, neste momento, acolher para si tudo de bom, todas as boas energias e vibrações que necessita para a solução de seus problemas, das suas dores, de suas enfermidades. E esteja conosco, Pai, hoje, agora e sempre, que assim seja. Agora nós vamos dar início ao passe, e a Elise vai chamar, tá? E o Fabrício vai continuar a sua palestra. O passe para quem está presente aqui na casa, e você aí que está nos assistindo pode se imaginar também sendo, né, banhado pelas energias do mais alto, as energias aí de cura.
enquanto a gente continua falando. Inclusive, eu recebi uma intuição aqui, só para dar uma esclarecida, quando a gente falou das igrejas, em momento algum eu disse que as igrejas, sejam elas evangélicas, católicas e outras denominações, que elas não estavam seguindo, né, com a proposta. Muito pelo contrário. Né, quando Cristo fala que quando um ou mais estiverem o meu nome, ali estarei, a gente está falando de todas as igrejas, de todos os grupamentos que se reúnem com uma finalidade superior, com uma finalidade de melhoria íntima. Né? Então, aí, de novo, nas listas, a igreja católica, as igrejas protestantes de diversas denominações, adventistas, batistas, quadrangulares, enfim, os centros, os terreiros de candomblé, os terreiros de umbanda, né, as mesquitas, as sinagogas, os templos budistas, qualquer lugar de denominação religiosa que implica você se conectar com o mais alto para se melhorar enquanto pessoa, é o que Jesus fala. Aqui, onde estiver um ou mais em meu nome, ainda que essa pessoa não cultue o nome de Cristo, o que é mais legal ainda. Porque todos esses que vieram, Maomé, Buda e todos esses expoentes dessas religiões, nada mais são do que espíritos denominados por Cristo para vir trazer a sua palavra. Então, cada um que escolhe uma vertente religiosa, o vai por afinidade, simplesmente por afinidade. Como dizia Chico, não existe uma melhor religião. A melhor religião é aquela que te torna uma pessoa melhor. E se você não segue uma religião, não tem problema nenhum. O importante é você estar no caminho para ser uma pessoa melhor. Melhor para si e, por consequência, melhor para o seu próximo. Dito isso, vamos continuar então, falando aí das biografias. Vamos passar agora para uma que eu queria contar para vocês rapidinho. A Elzira de Barros Soares, a irmã Zizi. A irmã Zizi era irmã da Dona Ló, é irmã da Dona Ló. Ela é um dos espíritos mentores aqui do grupo da Fraternidade Irmã Ló. Carinhosamente homenageia a nossa livraria espírita e é a mentora da reunião de desenvolvimento mediúnico que acontece às quintas-feiras aqui no Grupo Ló. A irmã Zizi, Dona Elzira, nasceu no dia 1º de julho de 1913. Ela era a 6ª filha do casal Tobias e Clotildes. Aos 17 anos, ela se forma na Faculdade de Farmácia em Ubá. A família, então, muda para Belo Horizonte, né? E a Zizi atuou no serviço público por quase 40 anos. Ela foi chefe do serviço de febre amarela e depois serviço de enfermias renais. A Dona Zizi e a Irmã Ló construíram suas casas lado a lado. Então, aqui onde é a casa onde morava a família da Dona Ló, a casa ao lado é onde morava a Dona Clotildes com a Elzira, a Zizi. A irmã Zizi, ela se casou no dia 9 de setembro de 1944 com Levi Guerra e tiveram uma filha do coração, a Elvi Maria das Graças Guerra, né, que tá meio sumidinha, mas foi grande tarefeira aqui da casa. A irmã Zizi, ela trabalhou muito ativamente também pelo movimento da fraternidade, arrecadando fundos para o abrigo de meninas órfãs. Ela dirigiu reuniões, realizou diversas palestras, atuou na visita de enfermos, ministrou cursos de trabalhos manuais para mulheres de baixa renda, era médium de psicografia. E desencarnou no dia 12 de junho de 1982, aos 68 anos. Então, é mais uma figura querida e importante aqui do Grupo Ló. Fala rapidinho da mãe da Dona Ló, Dona Clotildes, acho que é o nosso próximo slide. Inclusive tem até um grupo da Fraternidade Irmã Clotildes em homenagem à mãe da Dona Ló. Eles até uma vez entraram em contato com a gente pedindo uma foto, né, para colocar no site deles, dessa querida mentora. Então tá aí a Irmã Clotildes, nascida no dia 9 de junho de 1884. O slide está errado, mas ela nasceu em 9 de junho de 1884, na cidade de Guidoval, à época chamada Sapé de Ubá. Dona Clotildes era filha de Antônio Almeida Assunção e Leonor Furô Assunção. Ela se casou-se com o Tobias, né, Franco de Barros, com quem teve 6 filhos: Ernesto,
Ernesto, Elvira, que é a dona Ló, Elzira, que é a irmã Zizi, Erotildes, Enedina e Elza, todo mundo com E, né? Durante muitos anos, ela militou pelo espiritismo na cidade de Ponte Nova, exercendo sua mediunidade com muito amor. Quando mudou-se para Belo Horizonte, ela continuou esse trabalho, né, nas reuniões espíritas da família, no grupo de estudos Monsenhor Horta. A dona Clotildes, ela tinha uma capacidade de vidência, audiência e psicofonia muito grandes. Entre muitos fatos envolvendo seu trabalho mediúnico, destaca-se a enfermidade do cunhado José. Quando ele adoeceu e seu estado de saúde se agravou, a dona Clotilde, que nada sabia, viu uma onda de sangue seguindo em direção ao cérebro do doente, quando então se dirigiu ao seu lar e tomou conhecimento da enfermidade. Imediatamente recomendou que levantasse a cabeça dele e, após isso, grande jorro de sangue saiu-lhe pela boca. Isso evitou que o cérebro doente fosse atingido ou tivesse grandes sequelas. Médium de vidência, né, ajudou então na cura do tratamento do cunhado. Ela desencarnou, gente, no dia 25 de novembro de 1944, aos 59 anos, aqui em Belo Horizonte, após dedicar toda a sua vida aos trabalhos mediúnicos de amor ao próximo. Vamos falar do Edgar Soares. O Edgar, ele é filho da dona Ló e do seu Jair, nasceu no dia 28 de setembro de 1937, aqui em Belo Horizonte, e viveu toda a sua vida dentro da doutrina espírita, com uma ânsia de ajudar ao próximo, tanto que ele se formou em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica aqui de Minas Gerais, na segunda turma de formandos, em 1964. Ele trabalhou muitos anos no Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, o IPSENG, no setor de psiquiatria, onde aplicou suas técnicas na área clínica por 37 anos. Em 1959, ele conheceu em Caratinga a senhora Eliaci Macedo Soares, está com a gente até hoje, a dona Eliaci. Se estiver nos assistindo, um grande beijo para a senhora, viu? Estamos com saudade da senhora aqui na casa. Com quem se casou em 1961. Da união, tiveram 6 filhos, 10 netos e 4 bisnetos. E o Edgar, ele fundou uma proposta muito legal aqui na casa, que é lema do Grupo Ló, que chama-se Compromisso com Alegria. É um contrato que você firma com você mesmo para ter atitudes mais alegres, atitudes mais assertivas, né, para a sua felicidade, até para a sua saúde mental. O Edgar escreveu um livro que chama Compromisso com Alegria. Esse livro, ele foi lançado em 1998. Não existe mais publicações impressas desse livro, só em acervo, mas a gente digitalizou esse livro. Nós relançamos ele em 2017 em formato digital, em formato em PDF. Por enquanto a gente não tem o site do Ló, vocês podem conseguir esse livro. Quem tem perfil no Instagram, na página principal do Instagram do Irmã Ló, que é GF Irmã Ló, lá naquelas categorias dos stories, tem um que chama Compromisso com Alegria. Né? Tem uma carinha sorrindo. Vocês cliquem nesse story e já vai ter o link para baixar o PDF do Compromisso com Alegria. É só Vocês podem mandar também uma mensagem para o WhatsApp do Ló, que a gente manda o PDF para vocês, se esse processo for muito complicado. O WhatsApp, a gente vai jogar na tela, é o 31 3566 1983. É bem facinho decorar, porque é o ano de fundação do Grupo Ló. Então, 31 3566 1983. Vocês dão um oi para a gente, fala que quer o PDF do Compromisso com Alegria, a gente envia para vocês aí direto no seu WhatsApp. É uma leitura muito gostosa, vocês vão comprovar isso. E o Edgar, ele fazia palestras, né, falando sobre o Compromisso com Alegria. Vamos tentar projetar o vídeo, um dos poucos registros que a gente tem em vídeo do Edgar, numa palestra aqui mesmo no Grupo Ló. Vamos ver se a gente consegue projetar. Como muitos já sabem,
Praticamente, desde criança, frequentava escolinha de aula de moral cristã no Oriente, depois movimento de mocidade. Proporcionar não o recolhimento, mas a expansividade, a espontaneidade do nosso sentimento, de dentro para fora, como se nós pudéssemos não apenas receber, mas doar a espiritualidade, esses sentimentos, particularmente a nossa alegria. Então, o que acontece? A energia, ela flui. A energia vem da natureza. A energia vem do encontro com as coisas belas. Mas conforme a repressão que a pessoa tem, ela costuma ter, de modo geral, 2 anéis importantíssimos. Que é um anel nessa altura e outro anel nessa altura. Esse anel, para quem dizer, o anel serve para estrangular a energia, é impedir a passagem da energia. Fazendo um parênteses aqui, depois que houve a reunião com a cura da Dona Lócia, reuniões de materialização de espíritos, né? Os espíritos, mais ou menos aí entre 1951 a 1953, eles informaram que não haveriam mais reuniões de materialização, porque o objetivo tinha sido cumprido, né? As reuniões de tratamento a enfermos tinham acontecido com êxito, as diretrizes para o trabalho do movimento da fraternidade, para a expansão dos grupos de fraternidade, já estavam alinhadinhas. Então estava na hora do pessoal ir a campo. E aí, os grupos de fraternidade, as pessoas ligadas ao movimento da fraternidade e o movimento espírita também, faziam caravanas, né? Percorriam, viajavam aos estados brasileiros para implantar grupos de fraternidade fora desse eixo Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. Tanto que essas regiões são até divididas por regiões fraternas. Então, hoje, a Minas Gerais é a 4ª região fraterna. Mas você tem regiões fraternas em Brasília, você tem no norte do país, eu acho que no Nordeste não tem ainda. Você tem no Espírito Santo, você tem em Santa Catarina, você tem no Mato Grosso do Sul. Então, é dividido por regiões fraternas. Se vocês quiserem saber um pouco mais detalhes sobre essa divisão, como é que acontecem os trabalhos do movimento da fraternidade hoje, sugiro vocês acessarem o site mofra.org.br. Mofra, MOFRA.org.br. Mofra significa Movimento da Fraternidade, que inclusive é o que organiza as caravanas para a Cidade da Fraternidade, e a entidade, juntamente com a OSCAL, que chama Organização Social Espírita Cristã André Luiz, que mantém a Cidade da Fraternidade. O Célio falou na palestra da semana passada. Se vocês entrarem no site do Mofra, está tudo detalhadinho, o estatuto, plano de trabalho, tudo como é que funciona hoje. E além disso, então, essas pessoas, esses tarefeiros do movimento espírita, então, né, foram a campo. Um dos trabalhos muito bonitos que eles fizeram foi a Casa Espírita André Luiz Ceal, que era uma casa de saúde. Ela foi construída, ela existe até hoje, mas ela não atua mais como saúde, tratamento a enfermos psiquiátricos. Ela é uma casa onde acontecem reuniões mediúnicas, acontecem palestras, é uma casa que abriga um orfanato chamado Irmã Veneranda, né, que é um orfanato de meninas que estão sob guarda da justiça. E a CEAL, ela também é mantida pela OSCAL e pelo grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Só que na época da sua fundação, ela era uma casa de socorro, de apoio. Era uma casa que não só acolhia pessoas com enfermidades, com problemas psíquicos, mas pessoas, por exemplo, com vulnerabilidade social muito grande. Então, pessoas com fome, né, moradores de rua, gente que ia lá para tomar uma sopa, gente que precisava se abrigar, às vezes, ficar à noite sob um teto. Lugar que acolhia muitas mulheres
a época chamadas mães solteiras. Gente, vamos nos situar no tempo, 1950 e poucos, 1960 e poucos. A mulher ser mãe solteira era um escândalo para a sociedade. E muitas eram expulsas de casa. Então, muitas não tinham para onde ir, né? Eram renegadas pela família. Então, a CEAL acolhia essas mulheres, né? Dava todo um suporte, ensinava uma profissão para elas, oferecia todo um enxovalzinho do bebê. Tudo isso era coordenado principalmente por um grupo de senhoras que tinha a Dona Ló e a Irmã Zizi como participantes também. Vocês situarem mais ou menos como é que eram os trabalhos, sabe? E era tudo feito com muita simplicidade, com muito amor. Não eram coisas feitas para mostrar, para ostentar, como se diz atualmente, né? Eram coisas realmente assim, o pessoal punha a mão na massa mesmo. Dona Ló, por exemplo, já ficou noites dormindo fora de casa, ficando na CEAL, velando o sono das crianças, né, dos órfãos, ajudando as gestantes lá. Então, eram trabalhos muito bonitos, né? Eram trabalhos que você tinha uma rede, por isso é que se chama Movimento da Fraternidade, tinha uma rede de trabalho. É muita coisa para a gente condensar em 1h30, mas a gente está compilando esses trabalhos para apresentar para vocês tão logo o site do Grupo Ló, né, esteja online. Enquanto isso, a gente está dando pinceladas na história, nas nossas redes sociais. Você consegue ver muito desse material, principalmente no Instagram e no YouTube. Então, os trabalhos foram acontecendo, o movimento foi crescendo, né, as caravanas de fraternidade começaram a percorrer o país. E então, o seu Jair, em 1983, 12 anos após o desencarne da Dona Ló, ele decide transformar a própria residência em um grupo de fraternidade e dá a esse grupo, homenageia esse grupo a querida esposa, então dando o nome de Grupo da Fraternidade Irmã Ló. Redige o estatuto e ele lança um informativo muito bacana que se chama Voltando às Origens. Ele é um informativo que a gente já está digitalizando também. E ele traz atas dessas reuniões de materialização, o que acontecia na época. Ele traz mensagens de amigos, né, do próprio Ranieri também, colaborava com esse informativo. Outra iniciativa bacana que nasceu aqui na casa foi um coralzinho, né, havia os frequentadores, então começou-se a ter evangelização, porque os frequentadores vinham, precisava ter um lugar, né, para colocar as crianças. Então surgiu a evangelização e depois essas crianças foram crescendo, a reunião pública ficava maçante para elas, então criou-se um grupo de jovens que é a menina dos olhos do seu Jair e que hoje é carinhosamente conhecida como Mocidade Espírita Maria Alice, que se reúne no mesmo dia, no mesmo horário em que a reunião pública acontece, toda sexta-feira, a partir das 8 da noite, de 8 às 9h15. E a Mocidade Espírita é o que a gente chama de grupo de jovens, né? Carinhosamente homenageando o espírito de Maria Alice. Vamos então falar dos espíritos, vamos contar rapidamente um pouquinho a historinha deles. Os espíritos que se materializaram na casa e que atuam como mentores não só do Grupo Ló, mas de várias casas do Movimento da Fraternidade, mentores no Grupo Irmão Glacos, na Irmã Sheila, no Irmão Mateus, e não só em Belo Horizonte, mas em casas, grupos de fraternidade fora de Belo Horizonte e de Minas Gerais também. Porque os espíritos, a dimensão do trabalho deles é tão grande, né, tão continental, que eles não precisam ficar circunscritos a serem mentores só de um grupo, né? Então, os mesmos espíritos atuam em vários grupos. Eu quero falar rapidamente da Irmã Sheila, né? Essa irmã tão querida, que foi enfermeira na Alemanha. Ela era alemã e trabalhou ela trabalhou como enfermeira no exército alemão, principalmente na Segunda Guerra Mundial. Ela tinha uma pele clara, cabelo muito loiro, olhos azuis esverdeados, estatura mediana, sempre com um avental branco. Sheila estava sempre ajudando indistintamente na enfermaria, nos hospitais que cuidavam dos soldados. E numa desses trabalhos, a Sheila estava numa cidade próxima a Berlim, num posto de socorro, quando essa cidade foi bombardeada pelo exército inglês. E a Sheila morreu durante um bombardeio. Ela imediatamente foi levada para a colônia espiritual
Ela foi uma colônia espiritual nas imediações da Alemanha e foi trazida por falanges espirituais para o Brasil para coordenar o trabalho do movimento da fraternidade aqui em solo brasileiro. E a Sheila foi acolhida na colônia espiritual, deixa eu ver se eu encontro aqui. Ela veio para uma das colônias espirituais e, não diz o nome, mas começou o trabalho nas reuniões de materialização no grupo espírita André Luiz, no Rio de Janeiro, e depois no grupo aqui na casa do seu Jair e depois nos grupos de fraternidade aqui próximos. A Sheila era a coordenadora das reuniões de materialização. Foi ela quem trazia os nomes dos enfermos que seriam tratados, ela materializava, ela dava instruções, orientava o melhor caminho para os encarnados seguirem aí com o movimento da fraternidade. Ela se materializava com uma veste toda branca e luminosa. E trazia um aparelho semelhante a uma pedra radioativa verde clara. Era com esse aparelho que a Sheila fazia aplicações nos enfermos. Era com esse aparelho que ela aplicou sobre a Dona Ló e, segundo ela, eram aparelhos desconhecidos ainda para a ciência terrena, mas que no plano espiritual já tinham sido inventados há muitos anos. E esses aparelhos eles tinham uma frequência, uma radiação que promovia a terapêutica, né, que curou tantos enfermos. Vamos falar só de mais um espírito. Vamos falar do Zé Grosso. José Grosso também é um espírito muito brincalhão, também mentor de muitas casas espíritas, e que materializava-se nas reuniões aqui de tratamento para tirar o medo das pessoas. Ele fazia brincadeira, ele dava bala para as crianças, ele desmaterializava objetos em algum ponto e materializava aqui na reunião. Inclusive, muitos desses objetos que foram materializados estão no nosso memorial das materializações. A gente vai colocar para vocês as fotos nas redes sociais também. É um memorial muito bonito, cheio de curiosidades. O Zé Grosso ele viveu no Brasil, na época do Brasil Império ainda, lá no Ceará, e era um dos membros do grupo de Lampião. Ele entrou para o bando, né, para o cangaço, movido pelaquela coisa do Robin Hood, tirar dos ricos para dar para os pobres. Ele queria fazer justiça social. Até que Zé Grosso começou a perceber que Lampião estava exagerando um pouquinho, né? Tipo assim, Lampião não fazia só isso, mas ele violentava mulheres, ele matava pessoas, e José Grosso não compactuava com isso e decidiu desertar do grupo. Só que antes, ele tomou contato de um ataque que estava sendo planejado a uma localidade no interior do Ceará, e na noite anterior avisou essas pessoas para fugirem da cidade. Ele foi traído, um dos cangaceiros denunciou ele para Lampião, que o condenou ele arrancou os olhos do Zé Grosso e pôs ele para ficar vagando na caatinga para morrer à sua sorte. Por misericórdia divina, ele não ficou mais do que um dia vagando e foi logamente socorrido pela espiritualidade, resgatado e levado a trabalhar nos grupos do movimento da fraternidade. E até hoje manifesta-se nas reuniões mediúnicas de várias casas, grupos de fraternidade, sempre muito alegre, sempre muito brincalhão e trazendo instruções. Com isso, gente, a gente fecha um pouquinho da história, da rica história de fraternidade trazida pelo grupo da Fraternidade Irmã Ló, encabeçada pelos demais grupos de fraternidade, e que até hoje estão aí com um trabalho bonito, bacana, e que a gente convida vocês a conhecer e continuar acompanhando, porque na semana que vem a gente tem mais histórias, dessa vez ligadas à música, porque o Grupo Ló também é um celeiro musical que muito contribuiu para a divulgação da arte espírita. E aí a gente vai trazer uns músicos aqui, nosso amigo Ricardinho é um dos convidados, e que vai fazer o hino para a gente. E no mais eu agradeço a atenção, paciência de todos e convido vocês a acessarem aí as redes sociais do Grupo Ló. Obrigada, viu, Fabrício? Então nós vamos encerrar com o hino do Ricardinho, tá?
Deus, nosso Pai, que nos mostrou a fraternidade, está esperando uma resposta. Será que vamos praticar? Pois com o tempo vai passando tão depressa. Não perca mais tempo. Trabalha, a hora é essa. Fraternidade junto a nós, fraternidade somos nós. Vamos construir o amanhã. Fraternidade está aqui. Você, meu irmão, não deixe nada pra depois. O amanhã vai ser lindo. Só depende de você. Fraternidade junto a nós, fraternidade somos nós. Vamos construir o amanhã. Fraternidade está aqui. Boa noite, bom final de semana e até semana que vem.